Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer ter você por aqui nesse Acorda Vascaíno. Agora, aqui no canal Atenção Vascaínos. E eu já vou começar pedindo um favor para vocês. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela moral. Eu, particularmente, briguei aqui com a galera do canal para deixar esse programa no horário que era lá no AV+, 7 horas da manhã. Até porque toda mudança está sujeito a estudos. E a gente até pensou em algum momento pegar o Acorda e levar para um outro horário. Quem sabe até mudar o nome, próximo do meio-dia. Mas eu falei, não, galera, o pessoal da manhã está acostumado com a nossa resenha. Então, para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas, eu vou pedir esse favor. Senta o dedão no like para você sempre poder ter esse conteúdo aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje é o dia que o Vasco volta a campo. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Independente Del Valle num jogo decisivo. Lembrando que agora é mata-mata, não é mais fase de grupos. O Vasco não conseguiu passar direto para uma fase à frente da Copa Sul-Americana e vai precisar aí disputar esses 2 jogos contra o Independente Del Valle. E olha, torcedor, que motivo para preocupar todo vascaíno espalhado pelo Brasil e pelo mundo não faltam. Principalmente depois daquela atuação do segundo tempo contra a equipe do Botafogo, em que a equipe do Vasco parecia completamente entregue ao seu rival. E olha, torcedor, que foi uma equipe que ficou treinando durante 20 dias. Uma decepção completa. Enquanto o Botafogo estava no Mundial, chegou a dar férias para boa parte do seu elenco, voltou a treinar aí 5, 6 dias antes do Clássico, trocou o treinador, trocou algumas peças e mesmo assim no segundo tempo conseguiu aí atropelar essa equipe do Vasco e o Vasco conseguiu não ter um bom desempenho e infelizmente a gente perdeu. E agora a pergunta que fica: como que o Diniz vai conseguir escalar uma equipe para jogar na altitude, um jogo decisivo, depois de uma partida tão abaixo como foi principalmente o jogo do último sábado? E eu sou um torcedor que eu sempre bato nessa tecla aqui, que essa questão da falta de competitividade desse elenco do Vasco está muito mais ligado à genética, à maneira que cada jogador se comportou a carreira inteira, do que propriamente que os caras estão com má vontade, falta preparo físico para essa equipe do Vasco. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Vasco tem dificuldade dentro de um elenco, da montagem de um elenco, que não consegue competir fisicamente num bom nível. Inclusive, o executivo do Vasco, Admar Lopes, fala do desequilíbrio que tem nesse elenco do Vasco. E eu acredito que quando ele soltou isso logo na sua apresentação, ele falava também dessa parte física, talvez por faltar peças, principalmente para o ataque, mas essa parte física a gente não pode deixar de bater nesse assunto, porque é algo que incomoda e incomoda bastante. E como vencer um jogo na altitude se a parte física da sua equipe, do seu elenco, deixa a desejar? Eu, ontem à noite, na nossa tradicional live de segunda-feira, eu contei aqui para quem estava assistindo que eu assisti o final do jogo entre Bragantino e Corinthians. Na verdade, o segundo tempo inteiro. Mas a parte final teve algo que me chamou a atenção. Porque o Corinthians teve, sim, chances de vencer a equipe do Bragantino. Só que uma equipe tão física igual ao do Bragantino, uma equipe tão aplicada, com jogadores tão jovens, com saúde, ela fica no jogo o tempo inteiro. E como é que foi o segundo gol do Bragantino? Muita gente pode estar pensando, pô, Jean, mas foi um gol de escanteio. Ok. Um gol de escanteio originado de um primeiro escanteio. E esse primeiro escanteio, quem levou o Bragantino para o ataque foi o Lucas Barbosa. Aquele atacante de beirada que era do Santos, ano passado fez um grande campeonato brasileiro pelo Juventude, e o Red Bull Bragantino não pensou 2 vezes e levou esse jogador para lá. E qual foi a maneira que o Lucas Barbosa levou essa bola
até próxima linha de fundo para ganhar o escanteio. O Lucas Barbosa arrastou durante 30, 40 metros, não deu um chapéu, não deu uma caneta, não deu uma carretilha, não deu nada. Ele apenas chutou a bola para frente e, com sua força, conseguiu arrastar e levar a equipe do Bragantino lá para frente. Coisa que hoje, no elenco do Vasco, talvez somente o Paulo Henrique, sendo um lateral, e o Ryan, em alguns momentos, conseguem ter essa efetividade. E hoje, futebol não se faz só com 11 jogadores. Futebol se faz com 16 dentro da partida e se faz com 20, 25 dentro de um elenco. Para provar isso que eu estou trazendo aqui para você, torcedor, o Chelsea, o atual campeão do mundo de clubes, foi a equipe que mais utilizou jogadores durante a competição. Quero estar errado aqui, mas se eu não me engano, foram 28, 29 jogadores utilizados aí nesse campeonato mundial de clubes. E bateu o campeão. Chegou na final, fisicamente atropelou a equipe do PSG e conseguiu o resultado. E o Vasco? O Vasco, infelizmente, quando precisa fazer uma alteração para mudar o panorama da partida, a placa que sobe é a do Alex Teixeira. E daí, torcedor, eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Ontem, na maioria dos grupos de WhatsApp que eu participo, eu recebi um corte assim. O canal A Hora do Vasco está presente lá no Equador fazendo a cobertura e o repórter tentou uma entrevista com o Felipe que estava voltando provavelmente de um shopping, de fazer compras ou algo assim. E o Felipe negou essa entrevista. E o torcedor do Vasco nas redes sociais, meu Deus, como pode? O Felipe foi para o Equador para fazer compras e não dá entrevista. Olha, o repórter tem todo o direito de tentar entrevistar o Felipe, como o Felipe tem todo o direito de negar a entrevista. Principalmente porque o Felipe, naquele momento, ele não estava ali como um funcionário do Vasco. E eu vou trazer uma reflexão aqui para você. Lembrando, torcedor, que todo mundo tem todas as possibilidades de cobrar o Felipe pelo seu trabalho desempenhado no Vasco. Inclusive eu. Acho que o Felipe poderia entregar muito mais do que vem entregando na função que desempenha. Agora, criar um caso porque um cara foi fazer compras e deixou de dar uma entrevista, eu particularmente acho um pouco demais. Inclusive, muitos de vocês que estão aqui me assistindo já viajaram a trabalho. E chega um determinado momento que você larga o seu trabalho de lado e vai buscar o seu lazer. Até porque uma jornada de trabalho não é 24 horas por dia. Então, eu não vejo problema nenhum em o Felipe chegar lá no Equador, fazer compras, andar, enfim. Ele estava lá, inclusive, de camisa regata, com 4, 5 sacolas na mão. Eu fico imaginando, porque reclamar todo mundo quer. Se o Felipe para e dá entrevista com 4, 5 sacolas na mão, de camiseta regata. Aí eu faço a reflexão aqui. Qual foi o diretor de qual clube que nos últimos tempos deu uma entrevista caminhando na rua segurando sacola de camiseta regata? Eu acho que isso é até forçar um pouco aquilo que precisa acontecer. Agora, isso não exime o Felipe de apresentar um melhor trabalho e da direção do Vasco de comunicar melhor com o seu torcedor. Isso é um fato consumado. Isso é algo que não precisa nem ficar falando. Porque todo mundo sabe que o Vasco não se comunica bem com o seu torcedor e que o Felipe poderia entregar um melhor trabalho, principalmente no quesito contratações, que eu não sei até onde é ele que escolhe, é o Admar, enfim, dentro dessa pasta técnica do Vasco, o Felipe deve entregar o melhor trabalho. Isso a gente sabe sem problema nenhum. Inclusive, ele sabe, o Pedrinho sabe que eles estão devendo. Os caras que viveram tanto tempo no meio do futebol, é impossível que eles não possam fazer uma autocrítica e entender que eles precisam melhorar o trabalho deles. Agora, especificamente, essa questão de ontem, eu não vejo nada demais ele em negar a entrevista. Volto a falar, o repórter está no direito dele em pedir, mas eu também, se eu trabalhasse num clube e tivesse no meu momento, que não é o meu momento de trabalho ali, não é uma coletiva, não é algo combinado com alguém, eu também, certeza absoluta que eu negaria a entrevista, porque eu acho que o ambiente profissional do futebol hoje não permite mais que o cara saia na rua e seja interpelado para poder aí dar algum tipo de resposta. Enfim, o que eu quero deixar claro aqui hoje, torcedor, é que esse não é o problema do Vasco. O problema do Vasco é muito maior do que o Felipe dar entrevista ou não. Então a gente tem que parar, às vezes, de gastar energia com coisas pequenas e olhar o macro, entender
qual é realmente o problema do Vasco diante de tantas coisas que a gente tem por aí. E para encerrar, falar um pouquinho da bola rolando do jogo de hoje. O Fernando Diniz hoje, na minha opinião, o substituto deve ser um volante, o substituto do Felipe Coutinho. Eu entraria com 3 volantes, eu faria algumas alterações já de cara nessa equipe do Vasco, oxigenava um pouco essa equipe, deixar uma equipe mais forte fisicamente, porque olha, se o Vasco for, ontem a gente até teve a possibilidade de entrevistar um jornalista equatoriano, o Theo, e ele falou que o gramado lá do estádio que o Vasco vai jogar, inclusive tem um apelido de queima-perna, come-perna, alguma coisa assim, porque é um gramado mais alto. Então imagina um gramado alto na altitude. Se jogadores do Vasco fisicamente já não é aquela coisa toda, volto a falar, não é por questão de trabalho físico que está sendo mal feito, não, nada disso. O elenco do Vasco foi formado de uma maneira que não tem jogadores fisicamente que possam se comportar e suportar uma partida de alta intensidade. Então, eu estou fechado com o Diniz, se ele hoje trocar de 3 a 4 peças aí já de início, para tentar fazer o Vasco um pouquinho mais competitivo, porque se a gente for naquela morosidade do segundo tempo contra o jogo contra o Botafogo, a gente vai ser atropelado. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha hoje daqui? Mais uma vez te peço, senta o dedão no like, compartilha nas redes sociais, concorda com a minha opinião, não concorda? Respeitando, não tem problema nenhum. Deixa o comentário aí embaixo, daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG. Hoje, lembrando, não tem tabela, mas tem o melhor pré-jogo a partir das 20 horas, tudo sobre esse jogo decisivo entre Independente Del Valle e Vasco da Gama. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!